Olá, meus irmãos, a paz de Jesus. O meu nome é Alberto, sou coordenador da Comissão Nacional de Formação do Ministério de Universidades Renovadas. E eu estou aqui para traçarmos um planejamento em relação à formação. Nós temos um trabalho muito longo pela frente, um trabalho que vai começar agora e não vai terminar agora. Vai ser um trabalho que vai ser feito a longo prazo. Nós temos coisas para serem implantadas paulatinamente, para que aquilo que seja implantado seja feito de forma sólida, não às pressas, mas de forma sólida, para que nós deixemos uma estrutura fortalecida dentro das nossas universidades. Sabemos que a formação é algo muito prioritário e deve ser entendido assim por você, coordenador diocesano, deve ser entendido como uma grande prioridade, porque nós entendemos da grande necessidade de formação que tem os nossos servos, que tem os Luquinhas que entram, que são novos, que precisam conhecer a Deus. Nós estamos lidando com um público extremamente questionador. Então, se nós não damos essa atenção aos nossos Luquinhas, nós não damos essa atenção, então pode ser que os nossos servos, os nossos Luquinhas se percam na ideologia que a própria universidade traz. Então é preciso existir um processo formativo bastante sólido dentro das nossas universidades. E o mais importante de tudo é que é preciso que os nossos servos, os nossos Luquinhas, eles tenham um profundo conhecimento e uma profunda intimidade com Deus. Que os nossos servos sejam realmente cheios do Espírito Santo, capazes de transformar aquela realidade universitária, porque estão cheios do Espírito Santo e porque transbordam esse Espírito Santo. Então essa é a grande necessidade. Formação, ela é algo prioritário para nós. Precisamos entender dessa forma. Como é que nós vamos fazer o nosso trabalho? Então, como eu disse, vai ser um trabalho a longo prazo, não é um trabalho a curto prazo. Nós vamos trabalhar da mesma forma como a renovação nos pede. Então, como que é o processo formativo dentro da renovação? Existem duas frentes, a frente querigmática e a frente catequética. A frente querigmática, ela abrange o seminário de vida no Espírito, a experiência de oração e o seminário de dons. A frente catequética vai vir o módulo básico e todas as outras apostilas, né? O grupo de perseverança, todas as apostilas que vêm dali para frente. Mas nós queremos nos concentrar agora, nós vamos implantar cada etapa de uma vez. Nós vamos chegar a implantar o módulo básico dentro da estrutura do nosso grupo de oração. Só que o primeiro passo não é esse, nós vamos começar do início. Vamos começar da forma como a renovação nos pede, que é a implantação do seminário de vida no Espírito. Então, nós sabemos, meus irmãos, que nós, Luquinhas, temos grandes dificuldades em relação a isso. Por quê? Porque nós temos um tempo muito corrido. E aí a gente acaba que não orienta os nossos Luquinhas a passarem por um seminário de vida. Porque os nossos Luquinhas vêm para a universidade, participam de um grupo de oração ali, e aí voltam para suas cidades, voltam para suas dioceses, para suas paróquias, que são diferentes daquela que está a universidade. Então, essas pessoas acabam se perdendo. As pessoas não fazem o seminário de vida dentro da estrutura do grupo de oração, e quando voltam para suas dioceses também acabam não fazendo, porque não tem tempo. Então, está mais do que provado que nós precisamos oferecer isso também para os nossos Luquinhas, porque as pessoas, nós vemos que os nossos Luquinhas não têm passado por seminário de vida. E é uma grande necessidade. As pessoas que chegam no grupo de oração, elas precisam ter esse conhecimento, essa experiência com Deus. Então nós, enquanto universidades renovadas, não podemos ser alheios a isso. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis em trazer a experiência com o Espírito Santo para essas pessoas e o conhecimento do Espírito Santo. Portanto, o seminário de vida no Espírito tem que ser incluído ali por nós. Nós somos responsáveis em levar também essa graça para essas pessoas. Então, o primeiro trabalho que nós vamos ter nas nossas dioceses para esse ano, o primeiro passo que nós vamos fazer em relação à formação
é implantar o seminário de vida no Espírito. E aí nós temos que entender muito bem o porquê, o que é o seminário de vida. Como trabalhar com o seminário de vida. Primeira coisa, nós precisamos entender qual a diferença entre seminário de vida no Espírito e experiência de oração. A experiência de oração, ela é um momento de uma profunda experiência com o Espírito Santo. É um momento concentrado. É um momento que acontece no final de semana, em que a pessoa ela recebe uma carga, uma dose alta do Espírito Santo. E essa pessoa, muitas vezes, ela recebe essa dose do Espírito Santo e, dali a pouco, essa pessoa, se ela não se mantiver num grupo, se ela não se mantiver firme na caminhada, ela pode se perdendo, porque foi um grande fogo, né, para aquela pessoa, mas muitas vezes foi um fogo de palha. Não estou dizendo que a experiência de oração não precisa acontecer. Aliás, ela está dentro do módulo querigmático da renovação. Precisa acontecer. Só que ela não é a única fonte de experiência com o Espírito Santo. Ela tem que ser uma das fontes, um dos geradores de contato da pessoa com o Espírito Santo. Mas não é a única. Aliás, o primeiro contato com o Espírito Santo, a pessoa às vezes nem deve ser com a experiência de oração, mas sim com o seminário de vida no Espírito. Então, o seminário de vida no Espírito, ele não chega a ser esse fogo abrasador, esse fogo rápido que pode se apagar rapidamente também não. É algo mais sólido, é um caminhar em direção à experiência e ao conhecimento do Espírito Santo. E por isso que o seminário de vida no Espírito, ele tem que acontecer semanalmente. Porque nós estamos acostumados a querer adaptar as coisas e nós fazemos a coisa de uma forma errada. E quantas vezes eu já vi os nossos Luquinhas promoverem, as nossas dioceses, promoverem o seminário de vida no Espírito em um fim de semana. Junta um fim de semana e promove o seminário de vida no Espírito. Gente, não tem sentido. Não tem sentido fazer isso. Não tem sentido porque a pessoa não passa por uma experiência gradual de proximidade, não vai se aproximando gradualmente, solidamente do Espírito Santo. Ela recebe num fim de semana, com o mesmo molde de uma experiência de oração. Também não tem sentido a gente fazer um seminário de vida na segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias, numa sequência de 9 dias. Não tem sentido nenhum. Porque se nós formos ver a apostila do seminário de vida, lá existe meditações diárias para serem seguidas. Então a pessoa, ela passa na primeira semana, ela tem o primeiro encontro do seminário de vida. E durante aquela semana inteira, ela vai tendo leituras diárias. E é um caminhar diário, é uma meditação diária. A pessoa vai sentindo e vai se aproximando de Deus lentamente, só que de uma forma sólida. Então ela faz essa experiência durante uma semana. Na outra semana, ela recebe aquele encontro, vem naquele encontro, no segundo tema, e depois, diariamente, ela vai meditando também até chegar no próximo encontro. E assim ela vai fazendo até as 9 semanas. E depois do final das 9 semanas, aí sim ela vai para uma experiência de oração. Então essa é a sequência natural. A pessoa vai caminhando lentamente, vai meditando e vai se aproximando cada vez mais de Deus. E como diz Tiago, capítulo 4, versículo 8, a pessoa se aproxima de Deus, Deus também vai se aproximando dela. E aí essa pessoa, no final das 9 semanas, ela recebe, aí sim, aquele fogo da experiência de oração. Portanto, se nós estamos ainda trabalhando com seminário de vida no Espírito, de um fim de semana, ou de uma vez por dia, de forma sequencial, nós estamos fazendo errado. E essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. É preciso fazer seminário de vida, e o seminário de vida precisa ser semanalmente durante 9 semanas. Certo? Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Que precisamos ter uma estrutura que comporte isso. Segunda coisa que nós precisamos entender também é que o seminário de vida ele tem que ser cíclico.
Não é um seminário de vida que nós vamos fazer uma vez e acabou. Ele tem que ser cíclico por quê? Porque quem que é o público-alvo? Quem que precisa passar pelo seminário de vida? Aqueles Luquinhas novos. Pessoas que nunca tiveram um encontro com Deus. Pessoas que chegaram no grupo de oração agora procurando conhecer mais aquele grupo de oração. Essas pessoas precisam ser encaminhadas para o seminário. Então é necessário que exista uma coisa nova, porque depois que começou um seminário, vão surgir novas pessoas. E essas pessoas vão fazer o quê? Vão chegar lá no seminário de vida que já está na 7ª semana? Não tem como, ela não pode pegar o carro andando já. Então ela precisa fazer toda a experiência daquele seminário, todo aquele caminhar. Por isso, o seminário ele precisa ser de forma cíclica. Então, acabou um seminário, dá um espacinho de tempo, mas já começa o próximo seminário. Talvez nós podemos programar pelo menos 2 seminários de vida por ano. Um no primeiro semestre, no primeiro período do ano letivo, e um no segundo período. Para que as pessoas novas tenham a oportunidade de passar por essa experiência. Então, 2 coisas. O seminário de vida precisa ser precisa acontecer semanalmente, por 9 semanas, em um dia fixo, toda quinta, toda sexta. Toda sexta é um dia ruim para o universitário, né? Mas toda quinta, toda quarta, não sei. Precisa ser cíclico. E mais uma coisa, um terceiro ponto, o seminário de vida, ele não pode ser em um nível muito abrangente. O seminário de vida ele não pode ser em nível estadual. Você não pode reunir o estado todo para fazer um seminário de vida. Também não pode ser em nível diocesano. Se na sua diocese, por exemplo, tem 5 universidades. Cada universidade tem um gol. Você não pode juntar todas essas pessoas num lugar para fazer o seminário de vida. O ideal é que isso não aconteça. Algumas realidades talvez isso vai precisar acontecer, mas são exceções, não é a regra. Mas o ideal é que o seminário de vida seja feito para cada estrutura de grupo de oração. Então não em nível estadual, não em nível diocesano, mas em nível de gol. Cada gol deve organizar o seu próprio seminário de vida. Por quê? Porque aquela comunidade é uma comunidade que precisa crescer junto, precisa caminhar junto. É uma comunidade que se forma. Assim como era a comunidade dos primeiros discípulos. Os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, eles cresciam em formação, porque era uma comunidade que se formava. E assim também precisa ser os nossos grupos de oração. Uma comunidade que se forma, que cresce. E também porque não dá para fazer essa interação com todas as universidades, com todos os gols de uma diocese de uma forma única, porque alguém vai ter que se deslocar. Então a pessoa que mora ali em frente à universidade que ela estuda, ela vai ter que talvez deslocar para outro lugar, às vezes até para outra cidade para fazer isso. Então, aí já vem o terceiro ponto. Primeiro, o seminário de vida, ele precisa ser semanalmente. Segundo, ele tem que ser cíclico. Terceiro, ele precisa ser em nível de grupo de oração e não em nível diocesano nem em nível estadual, muito menos em nível estadual. Em nível de grupo de oração. Então, se na sua diocese existe 10 gols, vão acontecer 10 seminários de vida no Espírito. Cada um vai organizar o seu. E é necessário a gente entender também um quarto ponto, que é muito importante. Muito importante isso. O seminário de vida no Espírito ele tem que acontecer em nível de gol, mas ele não pode acontecer dentro da reunião de oração. Ele não pode acontecer dentro do gol. Gente, tem gol de 15 minutos. Como é que nós vamos fazer um seminário de vida no Espírito dentro de 15 minutos? Aí você me fala assim, mas nós fazemos um grupo de oração dentro de 15 minutos. Né? Nós temos um grupo de oração. Nós falamos que o Espírito Santo é atemporal, não depende de tempo para agir. Realmente, você tem toda a razão. O grupo de oração ele pode acontecer em 15 minutos, mas o seminário de vida tem um roteiro, gente. O grupo de oração não tem roteiro. Grupo de oração existe uma sequência, nós precisamos ter o louvor, nós precisamos ter um clamor do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que é muito importante dentro do grupo de oração,
precisamos ter a partilha da palavra, precisamos ter uma vivência em comunidade, mas ele não tem um roteiro a ser seguido. O seminário de vida tem. E o roteiro do seminário de vida não dá para a gente trabalhar em 15 minutos. E segundo motivo que não dá para acontecer dentro do Gol é que se nós fizermos isso, nós vamos matar o grupo de oração. O grupo de oração ele tem um motivo para acontecer. O grupo de oração ele acontece para que a pessoa tenha uma vivência da palavra, para que a pessoa viva em comunidade, para que a pessoa louve, para que a pessoa tenha uma experiência de Deus. É um reabastecimento. Já o seminário de vida ele tem um objetivo único de aproximar a pessoa do Espírito Santo e precisa acontecer em um certo roteiro. Então, se a gente faz o seminário de vida dentro do Gol, primeiro que não vai dar tempo. Dentro do Gol, né, da reunião de oração, não vai dar tempo de fazer uma coisa efetiva. Segundo, que nós vamos matar o grupo de oração. As pessoas que... Imagina os servos antigos, né, as pessoas que já estão lá de caminho, já são servos do grupo de oração e que vão naquele grupo de oração. Imagina se tiver o seminário de vida ali. Toda vez ele só vai viver o seminário de vida. E não vai ter um reabastecimento daquele servo. Esse servo vai se perder. Então, é preciso entender que o seminário de vida ele precisa acontecer em nível de Gol, ou seja, o Gol precisa organizar, mas não pode acontecer dentro da reunião de oração. É necessário que aconteça em um outro dia. E aí nós caímos, eu tenho conversado com muita gente no Brasil todo, e todas as pessoas dizem a mesma coisa. É muito difícil fazer isso. É difícil porque nossa estrutura não comporta. Nossa estrutura, nós somos universitários, como é que nós vamos fazer isso? Gente, eu quero dizer para vocês que nem só de facilidades vive o Luquinha. Nem só de coisas fáceis a gente vive. Nós precisamos encarar nossos desafios. Nós precisamos encarar isso de frente. É possível criar um segundo dia para implantar o seminário de vida? É possível sim. E se não for possível humanamente, Deus vai estar ali. Mas é possível. É possível que isso aconteça. Então, nós precisamos, e aqui vai uma palavra de exortação, nós precisamos deixar de ser acomodados, deixar de sempre dar as desculpas que nós não temos tempo. Nós não temos muito tempo mesmo, mas nós conseguimos. Tudo que nós quisermos, nós vamos conseguir. Então, quais são os pontos? O primeiro deles é que o seminário de vida ele precisa ser semanalmente e não um fim de semana ou em dias seguidos. Segundo, que ele tem que ser cíclico. Terceiro, que o seminário de vida não pode ser em nível estadual ou diocesano, ele tem que ser em nível de Gol. E quarto, ele tem que ser fora da estrutura da reunião de oração. O Gol vai organizar, mas em um dia à parte. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que um dos passos futuros que a Comissão de Formação quer chegar é a implantação de grupos de perseverança. Esse é um passo futuro, não é a prioridade agora. Então nós não temos que correr para criarmos grupos de perseverança agora. Se você já está se programando para isso, se você já tem essa realidade, excelente. Excelente, esse é um passo futuro que você já está adiantando. Então não precisa se preocupar, não. Mas a nossa prioridade agora é a criação do seminário de vida no Espírito. Mas existe uma estrutura que eu quero sugerir para vocês, para que nós possamos implantar o seminário de vida e que, ao mesmo tempo, nós implantemos também, em um tempo futuro, mas nós deixemos uma estrutura pronta para o grupo de perseverança. Então, qual que é essa estrutura que eu quero propor para vocês? Vamos supor que o seu grupo de oração aconteça na terça-feira. O grupo de oração universitário acontece em 15 minutos na terça-feira. Então, eu gostaria de propor o seguinte: na terça-feira é o seu grupo de oração. Então, na quinta, na quarta ou em um outro dia,
qualquer outro dia que você julgue melhor, crie uma estrutura de 1 hora para a implantação do seminário de vida. No mesmo tempo, no mesmo horário que vai acontecer, vamos supor quinta-feira, às 18 horas. Então, no mesmo horário, numa sala do lado, já comece a reunir os servos para uma perseverança. Ou seja, aquele dia, aquele segundo horário, ele vai servir para as duas coisas. Aquela quinta-feira às 18 horas vai servir para as duas coisas. Tanto para o seminário de vida, quanto para o grupo de perseverança. Então vai chegar um momento que nós vamos ter a seguinte estrutura. Às terças-feiras nós vamos ter o nosso grupo de oração universitário. Às quintas-feiras nós vamos ter duas coisas acontecendo em paralelo. Em uma sala, os Luquinhas novos estão passando pelo seminário de vida, e na sala do lado, os Luquinhas mais antigos, os servos, estão passando pelo grupo de perseverança. E quem é que vai ministrar o seminário de vida? Um daqueles Luquinhas do grupo de perseverança, eles se revezam para semanalmente, se revezam uma vez por semana, vai um na sala do lado para passar o seminário de vida. Entendeu isso, gente? Passando pelo seminário de vida, passando pela experiência de oração, essas pessoas podem começar já a frequentar os grupos de perseverança. Então aquela pessoa, ela já se acostumou a frequentar o grupo de oração, já se acostumou com 2 dias. A pessoa participava do grupo de oração na terça-feira, e aí ela foi encaminhada para o grupo na quinta-feira. No grupo, ela fez as 9 semanas, acabando aquelas 9 semanas, ela vai parar agora de ir na quinta-feira? Não, ela já vai para a sala do lado. Começa a ir na sala do lado para fazer o seminário de vida. Desculpa, para fazer o grupo de perseverança. Entendeu a sequência? A sequência seria essa. O seu Luquinha, novo, chegou, novo, não conhece nada. Então, ele começa a participar do seu grupo de oração. Você faz uma grande propaganda na universidade, divulga isso na universidade, que tal dia vai começar um seminário de vida. E convida todos esses Luquinhas novos a participarem desse seminário de vida. E aí esses Luquinhas novos começam a participar semanalmente desse seminário de vida. Acabou as 9 semanas, ele já é convidado a participar no mesmo dia que ele já estava acostumado, que é na quinta-feira, no caso. Ele já está acostumado, então ele, ao invés de ele ir para a sala do seminário, ele vai para outra sala, vai para a sala do grupo de perseverança. Então, se a gente cria essa estrutura do segundo dia, a gente já vai estar criando uma nova estrutura que vai servir também tanto para o seminário de vida quanto para o grupo de perseverança. Agora, nesse momento, meus irmãos, nesse primeiro momento, não se preocupem em criar o grupo de perseverança em si. É bom se já criar, porque já vai dar essa fortaleza. Mas vocês podem criar o grupo de perseverança durante o caminhar do seminário de vida. Mas, em primeiro momento, a nossa prioridade é implantar o seminário de vida. Acabando o seminário de vida, nós vamos, então, ter ali já, começando o grupo de perseverança, e as pessoas vão fazendo isso, vão caminhando com aquilo. Então, a nossa prioridade hoje é implantação do seminário de vida no Espírito. O seminário de vida, ele tem que ser semanalmente, tem que ser cíclico, tem que ser em nível de gol, mas fora da reunião de oração, em um dia separado. Isso é muito importante que nós entendamos. E o seminário de vida, ele deve acabar com uma experiência de oração. Então, se nós chegarmos num plano ideal, pensarmos num plano ideal, nós deveríamos organizar 2 experiências de oração por ano. Também não em nível diocesano, não em nível de gol, mas não em nível diocesano estadual, mas em nível de gol. Esse é o ideal. Mas nada impede de que todos os gols comecem o seminário de vida, vamos supor, no dia 20 de abril. Né? Começou ali. Então, todos os gols da diocese toda, o coordenador diocesano pode estabelecer isso. Então, todos os gols vão ter um prazo para se organizar. Então, lá no dia 5 de maio, vamos supor, vai começar o seminário de vida. Daqui a um mês. 5 de maio vai começar o seminário de vida. Então, todos os gols começam nessa época.
Todos os GOUs fazem o seminário de vida e depois das 9 semanas, a diocese toda organiza uma experiência de oração. A experiência de oração não necessariamente precisa ser feita em nível de GOU, pode ser feita em nível diocesano, diferente do seminário de vida. Ok, gente? Então isso é a grande orientação que nós temos. O próximo passo, que eu digo para vocês, é um passo urgente, precisa acontecer de forma urgente. Nós precisamos sair desse encontro que vocês estão tendo aí no Ceará, nós precisamos sair desse encontro com isso já em mente, para começar já. Ok, gente? E uma segunda coisa que eu gostaria de dizer, a primeira delas, implantação do seminário de vida. Segunda coisa que eu gostaria de dizer é que busquem, vocês diocesanos, busquem alguém para auxiliar vocês na formação. Em nível nacional, nós já estamos nos organizando nesse sentido. Em nível nacional, existem, cada estado, né, tem o seu representante de formação, tem um representante estadual de formação. E nas dioceses isso pode acontecer também, porque facilita o trabalho. Como a formação é algo grande, que precisa acontecer e prioritário, muitas vezes o diocesano, por milhares de afazeres que tem, não consegue trabalhar tudo o que precisa. Então ele precisa de um auxílio. Por isso, da mesma forma que o diocesano tem lá um coordenador de intercessão, ou um coordenador de cura e libertação, alguma coisa assim, né? Porque muitas dioceses se organizam assim, né? Busquem também ter um representante, um coordenador de formação do MUR dentro da sua diocese. Até porque essa pessoa ela pode buscar formações com toda a renovação, participar de encontros de formação, coisa que talvez você, coordenador diocesano, não consiga fazer tudo. Se for abraçar tudo, você vai ter que participar de todos os encontros da intercessão, da pregação, de tudo isso, então talvez você não consiga. Então busque um formador para a sua diocese. Estabeleça essa pessoa. Essa pessoa vai ter um grande contato com o formador estadual, que tem contato com o formador nacional. Então isso é importante que nós estabeleçamos. Ok, gente? São coisas bastante importantes para nós. Esse é o segundo passo. Primeiro, implantação do seminário de vida. Segundo, buscar formadores diocesanos. E eu gostaria de dizer para vocês um terceiro ponto. Um terceiro ponto que nós precisamos trabalhar nos nossos estados, nas nossas dioceses. O serviço dentro dos nossos grupos de oração, eles acontecem de uma forma muito rápida. E isso a renovação não vê com bons olhos. Por quê? Porque isso são palavras do Vinícius, o coordenador do Ministério, o coordenador nacional do Ministério de Formação. Para que nós possamos servir alguma coisa, nós precisamos amar e conhecer aquela coisa. Como é que eu vou servir a um Deus desconhecido? Então não tem sentido. Por isso, o nosso serviço dentro das nossas dioceses, ele não deve acontecer de uma forma tão rápida. Claro que nós caímos numa dificuldade, porque a pessoa, às vezes, ela está no último ano da faculdade. E aí essa pessoa, ela tem um grande potencial para o serviço, mas ela está se formando. Como é que nós vamos fazer? Nós podemos trazer essa pessoa e começar a formar essa pessoa, mas assumir uma responsabilidade dentro do nosso GOU, fica difícil. Justamente por isso, a pessoa não consegue servir um Deus que ela não conhece. Então a renovação orienta o seguinte, que para o serviço a pessoa precisa pelo menos passar pelo seminário de vida no Espírito, pela experiência de oração, pelo seminário de dons e pelas primeiras 3 apostilas do módulo básico. Depois que as pessoas passam por isso, a pessoa ela pode começar a servir dentro de um grupo de oração. Então precisa passar pelo seminário de vida no Espírito, experiência de oração, seminário de dons e as primeiras 3 apostilas do módulo básico da renovação.
né? Identidade da renovação, dons e carismas e grupo de oração. São as 3 primeiras apostilas. Entendeu isso, gente? Então, claro que você vê aquela pessoa com grande potencial, isso leva um tempo, né, gente? Leva um ano e alguma coisinha para a pessoa passar. Mas, pelo menos, nós vamos ter servos fortalecidos também. É preciso isso. É preciso que nós pensarmos nesses nossos servos, no fortalecimento deles, na experiência que eles têm com Deus. Não que eu não fiz tudo isso e sou servo, vou ter que deixar de servir. Não é assim, não. Claro que não, mas os nossos servos daqui para frente precisam ter esse conhecimento. Isso é uma orientação da renovação. E nós queremos orientar o MUR a fazer isso também, a crescer em unidade com toda a renovação. Amém, meus irmãos? Eu desejo que o Espírito Santo esteja, inunde o seu coração e que você se encha de alegria e que a cada dia nós possamos avançar e avançar e avançar mais e crescer e estar mais próximos de Deus. Como eu disse e citei Tiago, capítulo 4, versículo 8, eu quero dizer para vocês, aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Desejo que você esteja sempre, todos os dias, cheios do Espírito Santo para transbordar esse Espírito Santo, para que os nossos gols cresçam também. Amém? Fiquem com Deus. Um grande abraço.